Você já parou para pensar que talvez exista uma fórmula antiga, quase esquecida, escondida nas entrelinhas dos ensinamentos de Napoleon Hill, capaz de atrair dinheiro de uma forma que parece mágica? Imagine se houvesse um código, não escrito em pedras ou em pergaminhos, mas gravado na mente daqueles que ousaram acreditar que poderiam transformar desejo em riqueza. Hoje você vai descobrir essa fórmula perdida. E ao entender cada pedaço dela, você vai sentir que o dinheiro nunca foi o problema, mas sim a forma como você se conectou com ele. Antes de prosseguir, aproveite e se inscreva neste canal, porque aqui você recebe chaves poderosas que podem virar a sua vida financeira do avesso. Napoleon Hill sempre repetia que o ponto de partida de toda conquista é o desejo ardente. Mas e se eu te dissesse que o desejo por si só não é suficiente? A fórmula perdida envolve 3 elementos que muitas pessoas ignoram: a intensidade do desejo, a clareza mental e a vibração da fé. Sem a combinação desses 3 ingredientes, o dinheiro se torna apenas um sonho distante. Hill dizia que a mente humana, quando focada, é como um ímã poderoso. Mas esse ímã precisa estar carregado com a emoção certa, e é aqui que muitos falham. Desejam riquezas, mas carregam sentimentos de medo, escassez ou dúvida. Resultado: atraem mais do mesmo, nunca quebrando o ciclo. O segredo começa quando você aprende a alimentar o desejo com imagens nítidas. Não basta querer ser rico, você precisa ver-se rico, sentir-se rico, agir como alguém que já possui. Essa é a ponte invisível entre o desejo e a manifestação. Muitos pedem prosperidade, mas a cada pensamento contraditório, eles cortam o fio da conexão. É como se pedissem chuva e, ao mesmo tempo, furassem o balde que receberia a água. Hill deixou claro que a mente subconsciente não entende palavras vazias, apenas imagens carregadas de emoção. Portanto, a fórmula perdida exige que você crie uma cena mental tão viva que sua mente não consiga distinguir entre imaginação e realidade. Mas onde entra o dinheiro nisso? O dinheiro é energia, um fluxo que responde a quem sabe dirigir a própria atenção. Se você vive pensando em dívidas, problemas e escassez, essa é a vibração que transmite ao universo. E é exatamente isso que você recebe de volta. Agora, quando você redireciona o foco para imagens de abundância, para frases de poder, para sensações de já possuir, algo começa a mudar. É como se você abrisse uma comporta que sempre esteve bloqueada e, de repente, o fluxo do dinheiro encontra espaço para entrar. A fórmula perdida tem uma etapa prática: escrever todos os dias uma afirmação simples, mas carregada de emoção. Algo como: eu sou digno de riqueza e todo o dinheiro que preciso chega até mim em abundância e de forma constante. O ato de escrever grava no subconsciente uma nova ordem. Hill chamava isso de autossugestão. Mas poucos entenderam a profundidade dessa prática. Não é apenas repetir palavras, é dar vida às palavras até que se transformem em crenças inabaláveis. E aqui está um detalhe pouco falado. Essa fórmula não foi feita apenas para atrair dinheiro, mas para moldar caráter, disciplina e visão. O dinheiro é apenas o reflexo do que você se torna nesse processo. Quando você assume a mentalidade de abundância, as oportunidades começam a aparecer. As pessoas certas cruzam seu caminho. Ideias novas surgem do nada. Isso não é coincidência, é resposta à vibração que você enviou. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já sabotou a si mesmo ao acreditar que não era capaz, que era tarde demais, que a sorte nunca estava ao seu lado? Pois saiba que essa crença é a verdadeira prisão. A fórmula perdida é, na verdade, um mapa de fuga dessa prisão mental. O primeiro passo é decidir que você já não aceita mais pensar pequeno. Que a partir de hoje, você vai dirigir a própria mente como um maestro conduzindo uma sinfonia. Se você chegou até aqui, quero que reflita.
Você já tentou aplicar os princípios de Napoleon Hill com consistência, todos os dias, sem pular uma vez sequer? A maioria lê, pense e enriqueça uma vez e esquece. Mas os verdadeiros milionários leram, estudaram e aplicaram como se fosse um manual diário. A fórmula perdida não está escondida em um cofre, mas na disciplina de aplicar aquilo que você já sabe e insiste em ignorar. No meio dessa jornada, vou pedir que você comente aqui embaixo. Você já sentiu que o dinheiro foge de você como se houvesse uma barreira invisível? Quero saber a sua experiência, porque compartilhar abre espaço para novas revelações. Prepare-se, porque nas próximas partes eu vou revelar como ativar essa fórmula perdida passo a passo e como ela pode não só transformar sua conta bancária, mas também sua autoestima, suas relações e a forma como você enxerga a vida. Se a primeira revelação da fórmula perdida é o poder do desejo ardente aliado à clareza e à fé, a segunda revelação é ainda mais poderosa. A mente não atrai aquilo que você quer, mas sim aquilo que você é. Essa é a diferença entre tentar e manifestar. Napoleon Hill descobriu que, quando uma pessoa apenas deseja dinheiro, mas continua se vendo como alguém sem valor, endividado ou incapaz, o subconsciente repele a abundância. Mas quando ela internaliza uma identidade diferente, uma identidade de alguém próspero, digno e preparado, as portas começam a se abrir de forma quase automática. Por isso, Hill insistia que o ambiente mental em que você vive é determinante. Pergunte-se: que tipo de pensamentos você cultiva todos os dias? São pensamentos de crescimento, de possibilidades, de soluções, ou são pensamentos de escassez, queixas e preocupações? O seu jardim mental é o terreno onde o dinheiro vai ou não florescer. A fórmula perdida envolve cuidar desse jardim como quem cuida de um tesouro. Cada palavra que você diz, cada imagem que você mantém, cada emoção que você alimenta, são sementes que logo brotarão em forma de realidade. Aqui está um ponto crucial. Muitos acreditam que a riqueza vem de trabalho duro e, embora esforço seja importante, ele não é suficiente. Há pessoas que trabalham 14 horas por dia e continuam pobres, enquanto outras, com menos esforço físico, multiplicam suas riquezas. Qual é a diferença? A diferença está na vibração mental. Hill dizia que a mente bem dirigida é capaz de transformar uma ideia simples em milhões. É por isso que tantos milionários começaram do zero, sem recursos, mas com uma visão clara e persistente. A fórmula perdida inclui um exercício prático que poucas pessoas aplicam com seriedade. Criar uma declaração pessoal de riqueza. Não basta apenas escrever frases soltas. É necessário criar um manifesto que você repita todos os dias com emoção. Por exemplo, eu decidi agora que a abundância é meu direito natural. O dinheiro chega até mim em quantidades crescentes, por meios cada vez mais criativos, e eu estou pronto para recebê-lo. Essa declaração, quando repetida com fé, começa a gravar novas conexões no subconsciente, substituindo a programação antiga de escassez. E não pense que isso é apenas teoria. Hill documentou dezenas de histórias de pessoas que mudaram de vida após adotarem esse princípio. Homens e mulheres comuns, sem educação formal, sem contatos poderosos, mas que possuíam um desejo ardente, uma visão clara e um compromisso inabalável com suas afirmações diárias. Eles não apenas pediram riqueza, eles se transformaram em pessoas ricas, primeiro em sua mente, e depois a vida material teve que obedecer. Outro ponto revelado nessa fórmula é a importância da imaginação. Hill chamava a imaginação de a oficina da mente. É nela que você cria os planos, visualiza os resultados e constrói os protótipos invisíveis da sua riqueza futura. Mas veja, imaginar não é sonhar acordado sem propósito. É visualizar com tanta intensidade
que sua mente passa a acreditar que aquilo já aconteceu. Quando você imagina recebendo o dinheiro, usando o dinheiro, ajudando pessoas com o dinheiro e sente gratidão por isso, você já está vibrando na frequência da abundância. Mas existe um inimigo silencioso que rouba o poder da imaginação: a dúvida. A dúvida é como um ladrão que entra pela porta dos fundos da sua mente e destrói toda a obra que você construiu. Por isso, a fórmula perdida exige vigilância constante. Sempre que um pensamento negativo aparecer, você precisa substituí-lo imediatamente por uma afirmação positiva. Não deixe que a dúvida crie raízes, porque ela vai sufocar a sua colheita antes mesmo de germinar. E aqui está a chave que poucos aplicam: gratidão antecipada. Sim, agradecer antes de receber. Eu dizia que a fé verdadeira é agradecer pelo resultado antes de vê-lo. Quando você agradece como se já tivesse recebido, você envia uma mensagem clara para o universo: eu confio, eu já possuo, eu estou pronto. E o universo responde a essa confiança com sincronicidades, oportunidades, ideias e encontros inesperados. Você consegue perceber como a fórmula perdida não é um truque rápido, mas sim uma disciplina mental? Ela pede que você treine sua mente todos os dias, como quem treina um músculo. E quanto mais você pratica, mais forte se torna a sua capacidade de atrair riqueza. Aqueles que negligenciam esse treino continuam repetindo os mesmos erros, reclamam da vida, gastam energia com preocupações e depois se perguntam por que nada muda. Agora, imagine você aplicando essa fórmula com seriedade durante 30 dias seguidos. Imagine acordar todas as manhãs e, antes mesmo de olhar o celular ou pensar nos problemas, você dedicar alguns minutos para repetir suas afirmações, visualizar sua abundância e sentir gratidão antecipada. Imagine como isso moldaria seu humor, suas escolhas e até as oportunidades que você perceberia ao longo do dia. Essa prática pode ser simples, mas é transformadora. E para reforçar esse ponto, quero que você reflita: quem você seria se acreditasse de verdade que a riqueza já é sua? Como você se vestiria? Como falaria? Como tomaria decisões? Esse é o exercício de identidade que faz parte da fórmula perdida. Você não atrai aquilo que deseja, mas aquilo que é. Por isso, torne-se hoje a versão de si mesmo que já possui abundância. No próximo passo, vou mostrar como Hill ligava essa fórmula à força do Mastermind e como a energia de outras mentes pode multiplicar em 10 vezes sua capacidade de atrair dinheiro. É aqui que a maioria falha, porque tenta sozinho o que foi projetado para ser construído em conjunto. Até aqui, você entendeu que a fórmula perdida de Napoleon Hill começa com desejo ardente, clareza e fé. Depois, se aprofunda na identidade e no exercício da autossugestão, imaginação e gratidão antecipada. Mas existe um elemento que Hill chamou de um dos maiores segredos de todos os tempos: o Mastermind. Ele dizia que nenhuma grande fortuna jamais foi construída sem a colaboração de outras mentes alinhadas. O Mastermind é a união de 2 ou mais pessoas que trabalham juntas em harmonia, com um propósito definido, e quando isso acontece, surge uma força invisível, uma terceira mente capaz de realizar feitos extraordinários. A fórmula perdida, portanto, não é apenas sobre o que você pensa sozinho, mas também sobre quem você escolhe para pensar junto com você. Se você está cercado de pessoas negativas, cínicas e descrentes, é como se tentasse remar contra a correnteza. Mas quando você se une a pessoas que compartilham de sua visão de abundância, a energia se multiplica. Hill dizia que a mente humana é como uma estação de rádio, transmitindo e recebendo vibrações. E quando várias mentes sintonizam na mesma frequência de prosperidade, essa vibração se torna irresistível. Aqui entra um ponto que poucos entendem. Você pode criar um mastermind
mesmo que, inicialmente, ninguém ao seu redor acredite nos seus sonhos. Como? Você começa com seus mentores invisíveis. Hill falava de um conselho imaginário, em que ele se reunia mentalmente com personalidades históricas, líderes e figuras inspiradoras. Ele visualizava conversas, pedia conselhos, recebia orientações. Para muitos, isso pode parecer estranho, mas para ele, foi um exercício de imaginação criativa que expandiu sua visão e trouxe clareza para decisões cruciais. Esse conselho invisível também faz parte da fórmula perdida, porque ensina que você nunca está limitado às circunstâncias do presente. Se não tem um ambiente favorável hoje, crie-o em sua mente. Construa um círculo de influência interna, povoado por pessoas que representam a grandeza que você deseja alcançar. Com o tempo, sua vibração muda e você começa a atrair pessoas reais que ressoam com essa nova frequência. E aqui está algo prático para você aplicar. Escolha 3 pessoas que você admira profundamente, vivas ou não. E todas as noites, antes de dormir, imagine-se em uma mesa com elas, discutindo seus planos de riqueza. Faça perguntas, ouça as respostas que sua mente criar. Esse exercício, além de treinar sua imaginação, fortalece sua crença e expande sua criatividade. É como se você tivesse um conselho de bilionários e sábios ao seu lado, sem precisar pagar nada por isso. Outro aspecto essencial da fórmula é a persistência. Hill escreveu que a maioria das pessoas desiste quando está a apenas um passo do sucesso. Ele contou a famosa história do homem que desistiu de uma mina de ouro a apenas 3 pés de distância de uma das maiores veias já descobertas. Essa lição serve como alerta. O dinheiro muitas vezes aparece quando você já está quase desistindo. A persistência é a ponte entre o desejo e a realização. Sem ela, toda a fórmula desmorona. Mas como manter a persistência quando tudo parece dar errado? Hill ensinava que é aí que entra a fé prática. Não é uma fé cega, mas uma fé baseada na repetição diária de seus objetivos, na clareza da sua visão e no apoio do Mastermind. Quando você repete todos os dias sua declaração de riqueza, você alimenta o fogo interno que mantém você avançando, mesmo diante das dificuldades. A fórmula perdida também exige disciplina emocional. Isso significa controlar as emoções de medo, raiva, inveja e dúvida, porque elas drenam sua energia criativa. O dinheiro é atraído por uma mente calma, confiante e direcionada. Se você permite que suas emoções sejam controladas por circunstâncias externas, perde o poder de atrair. Mas quando você decide conscientemente assumir o comando das suas emoções, você se torna como um ímã em perfeito equilíbrio, capaz de atrair exatamente aquilo que deseja. E aqui está uma reflexão que pode mudar tudo para você. Quantas vezes você já desistiu porque estava cansado, porque não via resultados imediatos, porque achava que não estava funcionando? Essa é a armadilha da mente. A riqueza nunca chega no tempo da pressa, mas sempre chega no tempo da consistência. O universo precisa ver a sua firmeza antes de liberar o fluxo da abundância. Então, a fórmula perdida até agora é clara. Desejo ardente, identidade próspera, afirmações diárias, imaginação criativa, gratidão antecipada, mastermind, persistência e disciplina emocional. Cada passo é um tijolo que constrói a ponte para a riqueza. E essa ponte não é imaginária. Ela é tão real quanto a sua disposição de praticar. Agora, quero que você imagine a sua vida daqui a um ano, se você aplicar essa fórmula com seriedade. Imagine acordar em uma casa confortável, olhar para sua conta bancária sem medo, viajar para onde quiser, oferecer aos seus filhos a educação dos sonhos. Imagine a liberdade de escolher o que fazer com seu tempo, porque você não está mais preso às correntes da escassez.
Essa visão é possível, mas apenas se você decidir que não vai mais aceitar nada menos que abundância. Na próxima parte, vou revelar como a fórmula perdida também está ligada ao poder espiritual e por que Hill, mesmo falando de riqueza material, sempre fazia referência à inteligência infinita, ao campo invisível que conecta todos nós. É nesse ponto que a fórmula se completa, porque une mente, emoção e espírito em uma única força criadora. Napoleon Hill sabia que a fórmula perdida não poderia ser completa se ficasse apenas no campo do desejo, da mente e da disciplina emocional. Ele afirmava repetidas vezes que existe uma inteligência infinita, uma fonte universal de onde todas as ideias, oportunidades e riquezas fluem. Muitos leram suas palavras e pensaram tratar-se de algo simbólico, mas Hill falava sério. Existe um campo espiritual invisível, maior do que qualquer ser humano, que responde ao chamado da fé verdadeira. Essa é a parte mais profunda da fórmula, porque liga o dinheiro, que é a energia material, ao espírito, que é a matriz de todas as criações. A atração de dinheiro não é apenas questão de pensar positivo, é alinhar-se com essa inteligência superior. Hill dizia que toda grande fortuna começou com uma ideia. Mas de onde vêm as ideias? Elas não brotam do nada, mas sim de uma fonte maior, que muitos chamam de Deus, outros de universo, outros de energia criadora. O nome não importa. O que importa é a conexão. Quando você se conecta com essa fonte, você se torna receptor de ideias poderosas, capazes de transformar sua vida. E o dinheiro é apenas consequência da aplicação dessas ideias. Aqui está uma revelação. A fórmula perdida exige que você reserve momentos diários para o silêncio. Hill chamava isso de conversa com a inteligência infinita. Não se trata de oração pedindo coisas, mas de abrir espaço mental para receber instruções. Quando você aquieta sua mente, fecha os olhos e se concentra no seu desejo já realizado, você abre uma linha direta com o campo espiritual. E é nesse silêncio que soluções aparecem, ideias surgem e caminhos inesperados se revelam. A maioria das pessoas comete o erro de viver em ruído constante, sempre distraídas, sempre ansiosas, sempre pedindo sem ouvir. A fórmula perdida é diferente, ela pede equilíbrio. Você declara seu desejo, alimenta-o com emoção e gratidão, mas também aprende a ouvir a voz sutil que orienta cada passo. Essa voz pode se manifestar como uma intuição, um pressentimento, um encontro inesperado, uma inspiração súbita. Quem aprende a reconhecer e seguir esses sinais, encontra o ouro que os outros ignoram. E aqui está um detalhe impressionante. Hill dizia que o dinheiro sempre chega através de outras pessoas. Isso significa que sua riqueza está conectada a relacionamentos, parcerias, clientes, colaboradores. Por isso, quando você se conecta espiritualmente, sua energia começa a atrair pessoas alinhadas com seu propósito. É como se a vida conspirasse para juntar você a quem pode abrir portas, oferecer recursos ou compartilhar ideias valiosas. Esse é um dos maiores sinais de que a fórmula está funcionando. De repente, as pessoas certas começam a aparecer no seu caminho. Outro ponto crucial é a confiança. Não basta pedir e duvidar em seguida. O universo não responde a ordens contraditórias. Se hoje você declara que é próspero, mas amanhã volta a reclamar da falta de dinheiro, você corta o fio da energia. A fórmula perdida exige constância na vibração. É como sintonizar uma rádio. Se você muda de frequência toda hora, nunca vai ouvir a música inteira. A abundância já está transmitindo o tempo todo, mas cabe a você manter-se na estação correta. E para ajudar nesse processo, Hill recomendava algo simples, mas poderoso: a visualização de metas escritas em detalhes.
Ele incentivava que você colocasse sua meta de riqueza em um papel, em palavras claras, e lesse isso em voz alta 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir. Essa prática cria um círculo fechado entre a mente consciente, o subconsciente e a inteligência infinita. Você fala, você sente, você acredita. E então, o invisível começa a se organizar para entregar o visível. Talvez você esteja se perguntando, mas se é tão simples, por que nem todos enriquecem? Porque a maioria não aplica com disciplina. A maioria quer resultados sem processo, colheita sem semear, prosperidade sem mudar por dentro. A fórmula perdida não é um truque, é uma transformação. Você precisa morrer para o velho eu que reclamava, duvidava e se via como vítima, e renascer como alguém que confia, agradece e age com coragem. Essa morte simbólica é dolorosa, mas necessária. Hill também alertava para os 6 fantasmas do medo: medo da pobreza, da crítica, da perda do amor, da velhice, da doença e da morte. Esses medos bloqueiam a mente e criam barreiras invisíveis para o dinheiro. A fórmula perdida inclui a decisão consciente de expulsar esses fantasmas, substituindo-os por fé, coragem e ação. Você não pode servir ao medo e à abundância ao mesmo tempo. Precisa escolher a quem dará sua energia. Agora, imagine você aplicando isso de forma prática. Todas as manhãs, ao acordar, você lê em voz alta sua meta financeira. Agradece como se já fosse real e passa 5 minutos em silêncio ouvindo sua intuição. Durante o dia, você age com confiança, busca oportunidades, trata as pessoas com generosidade e mantém sua mente blindada contra pensamentos negativos. À noite, repete o processo. Ao longo de semanas, seu subconsciente começa a operar em outro nível, atraindo ideias e pessoas que você jamais perceberia antes. Essa é a fórmula em ação. E eu quero que você perceba algo. A riqueza que você busca não está lá fora, escondida em um banco, em um investidor ou em um golpe de sorte. Ela sempre esteve dentro de você, esperando que você alinhasse sua mente, suas emoções e seu espírito. Quando essa tríade se equilibra, o dinheiro flui naturalmente, sem esforço forçado, sem luta desesperada. Ele vem como consequência de quem você se torna. No próximo passo, vamos aprofundar em como transformar essa fórmula em hábitos diários tão fortes que se tornarão parte da sua identidade. Porque não basta conhecer a fórmula, é preciso vivê-la até que você se torne a própria manifestação da abundância. Se você chegou até aqui, já percebeu que a fórmula perdida não é um segredo escondido em cofres, mas sim uma combinação de princípios espirituais, mentais e emocionais que, quando aplicados com disciplina, mudam completamente a sua relação com o dinheiro. Mas talvez a pergunta mais importante seja: como transformar tudo isso em hábito diário? Porque o verdadeiro poder não está no que você faz de vez em quando, mas no que você pratica todos os dias até que se torne automático. Napoleon Hill sempre enfatizou que os pensamentos, quando repetidos, criam hábitos mentais, e esses hábitos moldam o destino. A fórmula perdida só funciona se você transformar cada passo em rotina. É como escovar os dentes. Você não pensa se vai ou não fazer, você simplesmente faz. Assim também deve ser com a visualização, a declaração de riqueza, a gratidão e o silêncio interior. Quanto mais consistência, mais rápido o subconsciente aceita a nova programação e começa a trabalhar a seu favor. O primeiro hábito essencial é o da declaração diária. Pegue uma folha, escreva sua meta financeira com detalhes. Quanto dinheiro você deseja, em qual prazo e o que pretende oferecer em troca. E leia em voz alta ao acordar e antes de dormir. Isso não é superstição. É ciência mental. Seu subconsciente precisa de instruções claras, repetidas e carregadas de emoção. Sem emoção, são apenas palavras.
com emoção, são comandos gravados a fogo. O segundo hábito é a visualização intensiva. Tire alguns minutos por dia para fechar os olhos e se imaginar vivendo já a vida que deseja. Veja-se entrando no carro que sonha, morando na casa que deseja, viajando para lugares incríveis, ajudando outras pessoas. O segredo aqui é sentir a emoção como se fosse real. Se você apenas imagina sem emoção, é um desenho sem cor. Se imagina com emoção, é uma pintura viva que seu subconsciente não consegue ignorar. O terceiro hábito é a gratidão antecipada. Agradeça todos os dias por aquilo que ainda não recebeu, mas já declarou como seu. Isso muda sua frequência imediatamente, porque você deixa de vibrar na falta e passa a vibrar na posse. E lembre-se, o universo responde ao que você sente, não ao que você pede. Agradecer é afirmar que já está feito, que você confia, que você está pronto. O quarto hábito é a disciplina emocional. Isso significa blindar sua mente contra o negativismo, a dúvida e o medo. Sempre que um pensamento negativo surgir, substitua-o imediatamente por uma afirmação positiva. Se surgir a ideia, não vai dar certo, você responde, tudo já deu certo e eu recebo abundância agora. Se aparecer o medo da escassez, você declara, eu sou fonte de riqueza e sempre haverá mais do que suficiente para mim. Essa substituição contínua cria novos padrões neuronais e, pouco a pouco, destrói as velhas crenças limitantes. O sexto hábito é a ação alinhada. De nada adianta pensar, sentir e agradecer se você não age. A fórmula perdida não substitui o trabalho, mas transforma o trabalho em algo mais inteligente e direcionado. Depois de declarar, visualizar e agradecer, pergunte-se, qual é a próxima ação que me aproxima do meu objetivo? Então faça. Pode ser enviar uma mensagem, aprender uma habilidade, ligar para um contato, iniciar um projeto. A ação, guiada pela fé e pela clareza, é o que abre os canais pelos quais o dinheiro flui. E o sétimo hábito é o do Mastermind. Cerque-se de pessoas que acreditam em você, que compartilham seus valores e que alimentam sua fé. Se não encontrar ao seu redor, crie mentalmente, como ensinou Hill, e confie que logo pessoas reais vão aparecer. Uma mente sozinha é poderosa, mas duas ou mais em harmonia criam uma energia multiplicadora. Agora, veja como isso se encaixa. Ao acordar, você lê sua declaração, visualiza, agradece, passa alguns minutos em silêncio. Durante o dia, mantém vigilância emocional e age alinhado. À noite, repete a declaração, visualiza novamente e dorme com a sensação de já possuir. Esse ciclo diário, repetido por semanas e meses, é o que ativa a fórmula perdida de forma irreversível. E aqui está o detalhe mais poderoso. O subconsciente não distingue realidade de imaginação quando a emoção é verdadeira. Isso significa que, para sua mente, você já é rico no momento em que sente com intensidade a emoção da riqueza. E quando o subconsciente aceita isso como verdade, ele mobiliza todas as forças visíveis e invisíveis para transformar essa visão em realidade. Muitos fracassam porque desistem cedo demais. Acham que nada está acontecendo, quando na verdade o universo já está movendo peças invisíveis. É como plantar uma semente. Você não vê nada nos primeiros dias, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. As raízes estão se formando, a vida está brotando, o invisível está trabalhando. Se você cava a terra antes da hora, mata a semente. A fórmula perdida exige paciência e fé até que a colheita apareça. Agora imagine,
Como estaria sua vida se você aplicasse esses hábitos não por 7 dias, não por 30, mas por 365 dias seguidos? Quem seria você ao final de um ano inteiro de aplicação? Sua identidade seria transformada, sua conta bancária refletiria essa mudança. E mais importante, você nunca mais seria a mesma pessoa. Na próxima parte, a sexta e final, vamos fechar a fórmula mostrando como consolidar esses princípios em uma filosofia de vida que não apenas atrai dinheiro, mas cria liberdade, propósito e legado. Chegamos ao ponto final desta jornada, mas na verdade, este é apenas o começo de uma transformação que pode mudar para sempre a sua vida financeira e espiritual. A fórmula perdida de Napoleon Hill não é uma receita mágica que funciona em um dia, mas um estilo de vida que, quando adotado, torna impossível viver em escassez novamente. O que você aprendeu até aqui é mais do que técnicas, é uma mudança de consciência. E é exatamente essa mudança que separa os poucos que prosperam dos muitos que continuam presos no ciclo da falta. Eu dizia que o dinheiro é tímido, que ele precisa ser cortejado, atraído, respeitado. Pessoas que tratam o dinheiro com medo, desdém ou ansiedade o afastam. Mas aqueles que veem o dinheiro como um aliado, como energia que deve circular e crescer, criam um relacionamento saudável que se expande naturalmente. A fórmula perdida, no fundo, é um convite para mudar o relacionamento que você tem com a riqueza. Em vez de vê-la como algo distante, inalcançável ou até mesmo sujo, você passa a enxergá-la como consequência inevitável de quem você decide se tornar. Esse é o verdadeiro segredo. Você não precisa correr atrás do dinheiro. Você precisa correr atrás da sua evolução pessoal. Quando você se transforma em alguém disciplinado, confiante, grato e visionário, o dinheiro não tem escolha a não ser vir até você. Ele se torna um reflexo da sua nova identidade. Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode conquistar. A fórmula perdida é justamente esse processo de conceber, acreditar e conquistar, sem atalhos, sem ilusão, apenas com a verdade vibracional e prática aplicada todos os dias. Pense agora. Qual é o propósito que move a sua busca por riqueza? É apenas pagar contas, sair das dívidas, ter conforto? Ou é algo maior, como ajudar sua família, transformar sua comunidade, criar algo que permanecerá além da sua vida? Quando você conecta sua busca por dinheiro a um propósito maior, a fórmula perdida se acelera, porque sua vibração se alinha com a inteligência infinita de forma mais profunda. O universo apoia aqueles que querem prosperar para beneficiar não apenas a si mesmos, mas também ao mundo. Outro ponto que consolida essa fórmula é a coragem. Hill deixou claro que não existe riqueza sem riscos, sem decisões ousadas. Aqueles que esperam garantias absolutas nunca prosperam, porque o dinheiro é atraído por quem tem coragem de agir apesar do medo. A fórmula perdida pede que você tenha fé, mas também que ouse, que dê passos quando não há chão visível, confiando que o próximo degrau aparecerá. Essa é a verdadeira fé prática, e é ela que abre as maiores portas. Agora, imagine o futuro que você pode construir. Imagine-se daqui a 5 anos, tendo aplicado a fórmula com consistência, vivendo uma vida de liberdade, viajando para onde quiser, ajudando pessoas, dormindo tranquilo porque sua vida financeira está sob controle. Imagine olhar para trás e perceber que tudo começou no momento em que você decidiu levar a sério esses ensinamentos. Essa decisão pode ser hoje. Você não precisa esperar mais nada. A fórmula já está em suas mãos. E eu quero deixar um desafio final. Pelos próximos 30 dias, comprometa-se a aplicar pelo menos 3 hábitos da fórmula perdida todos os dias.
Leia sua declaração de riqueza. Visualize sua abundância. Agradeça antecipadamente. Mantenha-se em silêncio criativo. Vigie seus pensamentos e haja com coragem. Faça isso com disciplina e observe os sinais. Eu garanto que você vai começar a perceber mudanças sutis, ideias novas, oportunidades inesperadas, pessoas que oferecem ajuda, portas que se abrem. Esses são os primeiros frutos. Continue e você terá a colheita completa. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se agora neste canal. Aqui você recebe ensinamentos que podem libertar sua mente da escassez e abrir as portas da abundância. E eu quero ouvir de você. Já sentiu que existe algo maior, invisível, conduzindo seus passos quando você decide acreditar? Deixe seu comentário, porque sua experiência pode inspirar outras pessoas. A fórmula perdida de Napoleon Hill não é mais um mistério. Ela está em suas mãos, esperando para ser aplicada. Agora a decisão é sua. Continuar vivendo como sempre viveu ou dar o próximo passo e assumir o controle da sua mente, sua fé e sua riqueza. O impossível só permanece impossível até o dia em que você decide acreditar. E talvez esse dia seja hoje.